Linha Internacional. Jamil Chad conosco, o microfone da Rádio Bandeirantes na Europa, ao vivo em áudio e vídeo para trazer informações aqui para os ouvintes do Jornal Gente. E aí, Jamil, tudo bem? Pedro, bom dia a todos. Ainda o tema do coronavírus dominando o noticiário europeu, claro, com mais de 2.000 casos, se você contar os vários países europeus, e a União Europeia que montou uma equipe especial para lidar com o assunto. Afinal de contas, não existem basicamente fronteiras e, obviamente, o caso se espalha, o surto se espalha por vários países ao mesmo tempo. E temos também a notícia de que a OCDE fez uma revisão para baixo do crescimento da economia mundial em 2020, apenas 2,4%, e o menor crescimento, Pedro, menor crescimento desde 2009, ou seja, do auge da crise econômica, ali depois do Lehman Brothers, em setembro de 2008, tivemos aquela queda espetacular da economia mundial em 2009, e agora, segundo a OCDE, o ano de 2020, diante do coronavírus, teremos a menor taxa de crescimento desde então. Quais são os países que estão na mira da Organização Mundial da Saúde aí a respeito dessa situação do coronavírus atualmente, hein, Jamil? Agora ficou complicado colocar uma só região, um só país. O que a OMS deixa bastante claro, Pedro, é que você tem uma situação em que os países ainda têm a possibilidade de conter o vírus, que ainda tem a possibilidade, caso não tenham sido registrados, assim que um primeiro caso aparece, de tentar pelo menos isolar aquele caso e principalmente rastrear todas as pessoas que tiveram contato com aquela pessoa. Agora, fica cada vez mais complicado, a própria OMS dizendo que a janela de oportunidade vai se estreitando. Por enquanto, os países mais preocupantes, claro, Coreia do Sul, com um número bastante significativo depois da China, o Irã, também com uma situação bastante complicada, e, claro, a Itália, de onde muitos casos no mundo vieram. É curioso porque, na maioria dos casos, eles não vieram da China, pelo menos para o resto do mundo, mas sim da Itália, e aí principalmente no que se refere aos demais países europeus. Jamil, uma avaliação aí na OMS de como a China reagiu ao coronavírus? É uma reação bem avaliada por aí? Olha, é curioso, porque existiu uma disputa política muito intensa nas primeiras semanas. A China praticamente, num primeiro momento, impedindo a OMS de entrar, de tomar alguma atitude. Houve toda uma negociação nos bastidores até que a emergência mundial, a emergência global foi anunciada. Ali, e é curioso, que para a emergência ter sido anunciada, para a OMS ter acesso à China, o que a OMS fez foi proliferar elogios ao governo chinês, o que deixou muita gente bastante, eu diria, irritada, porque principalmente com algumas das indicações de que o governo chinês já sabia antes de tudo isso e que demorou para reagir. A OMS, por enquanto, mantém essa posição, que o governo da China comprou tempo ao mundo, fez o mundo ganhar tempo justamente para que o resto do mundo se preparasse. Disse que, inclusive, um dos diretores da OMS falou que se ele ficasse doente, algum dia ele gostaria de ficar doente na China. Enfim, elogios explícitos. Agora, ninguém ali responde por que é que o médico que anunciou, que tentou anunciar a situação do vírus, foi alertado pela polícia, por que existe uma repressão, por que existe uma censura nos meios de comunicação todas as vezes que a comunicação sai do controle do governo chinês. Enfim, minha suspeita, meu caro, é de que nos próximos meses ou talvez anos nós teremos aí uma revisão exatamente do que foi essa história. Aliás, Jamil, ditaduras têm essas reações que são paranoicas, né? Muitas vezes ilógicas. E em Nova York foi anunciado um caso de uma mulher que esteve no Irã. E há muitos alertas a respeito do fato de que no Irã a situação parece não controlada. Só que há poucas informações. O Irã está em estado de guerra, né? Sob sanções, etc. Tem uma relação muito difícil com os Estados Unidos e com o Ocidente. Na ONU,
Há informações a respeito? A ONU tem recebido informações da Organização Mundial de Saúde especificamente a respeito do que acontece no Irã em relação ao coronavírus? Zadan, você sabe que eu sempre repito esse mantra, mas é verdade, a ONU, a OMS é basicamente o resultado das vontades nacionais de cada país. E quando, como você bem disse, a situação é no Irã ou na China, fica ainda mais evidente que essas entidades ficam reféns desses governos. No caso de um alerta, de uma emergência global, existe a obrigação legal de que cada país preste informações à OMS sobre o número de casos. Agora, não há como sancionar, não há como mandar uma tropa para lá e, de repente, falar, você não reportou, de fato, corretamente os casos e aí estamos mandando uma tropa. Não existe isso. Então, fica bastante complicado. Não há, pelo menos, uma condição real de se saber o que está acontecendo dentro do Irã ou mesmo dentro da China. Então, é essa situação. É o dado que o governo repassa para a OMS. Se ele não passa inteiro, se ele passa só parcialmente, se ele, de alguma forma, não contabiliza todos, aí, obviamente, fica uma situação complicada. Agora, o que diz a OMS? Bom, é de interesse de todos os governos repassar a informação correta, justamente porque um dia pode ser na China, um dia pode ser no Irã, mas, eventualmente, pode ser em outro país, e esses países seriam, vamos dizer assim, vítimas da situação em outro país. Então, seria de interesse de todos que essas informações circulassem de forma transparente. Essa é a teoria, né, Zaidan? Na prática, a gente sabe que ditaduras, governos autoritários não reagem exatamente da mesma forma. Muitos, assim que explodiu os casos explodiram na China, ficou muito claro, pelo menos a imprensa, colocando como o Chernobyl da China. O que quer dizer isso? Aquele momento em que um regime, no caso aquele era o soviético ainda, titubeou, teve sérias dificuldades para lidar com uma crise que estava, de fato, fora de controle e teve um impacto político muito grande. A mesma coisa acontece na China, a China que já vive uma situação complicada em Hong Kong, em Taiwan, com suas minorias, com um crescimento abaixo do esperado. Obviamente, esse tema é altamente político. Ô Jamil, eu gostaria de fazer uma pergunta a você, não sei se você tem condições de responder. O Papa está com o coronavírus? É a pergunta que todos fazem, Zé Paulo. Certamente pelo menos a notícia, porque se o Papa tivesse só com uma gripe, obviamente não era notícia. Agora, obviamente, dentro desse contexto, o caso ganhou uma proporção bastante grande. O Vaticano não diz nada, não há nenhuma sinalização. Agora, é curioso porque outras lideranças também tiveram, vamos dizer assim, uma situação similar, e voltando ao que o Zaidan falou, o Irã. O vice-ministro de saúde do Irã foi contaminado, né? Ele teve que sair em público para dizer que, olha, o vírus não poupou ninguém. Hoje foi até curioso que um dos ministros da Angela Merkel, não sei se vocês chegaram já a ver esse vídeo, Angela Merkel chegou para a sua reunião ministerial, foi dar a mão e o ministro puxou a mão, dizendo que não iria dar a mão nem para a chanceler do país. Enfim, por enquanto, meu caro, não posso te dizer nada sobre o Papa. Jamil Chad volta também ao longo da programação aqui da RB com mais destaques direto da Europa. Valeu, Jamil, bom trabalho, hein? Bom dia a todos.